estudantes, tudo bem? Então, cheguei agora, já tirei a minha máscara e vou passar um álcool na mão. Lembrando que nós temos que higienizar bem entre os dedos, o punho e as pontinhas dos dedos também. Então, agora que já está tudo certo, vamos para a nossa aula. Hoje nós vamos começar com a aula 7 de adequação pedagógica de matemática para estudantes do 8º ano. Eu sou a professora Andréia e junto com vocês agora nós vamos ver qual é a rotina do nosso dia. Acompanhem lá na tela. Rotina. Nós vamos separar os materiais, vamos relembrar conceitos anteriores, faremos atividades, teremos um quiz e, para finalizar, uma atividade para a próxima aula. Então, agora que eu já me higienizei aqui, e vocês em casa? Vocês já lembraram que vocês também precisam se higienizar? Então, eu vou separar os materiais daqui a pouquinho e vocês vão aproveitar para lavar as mãos. Quais serão os materiais que nós vamos utilizar nessa aula? Acompanhem lá. Caderno ou folha, aquelas que vocês já estão utilizando para registro das nossas videoaulas. Lápis preto ou caneta. Borracha e apontador. Eu vou dar um tempo para vocês buscarem esses materiais. Corram lá lavar as mãos quem ainda não lavou e eu já retorno. Então, agora que vocês já separaram os materiais, já lavaram as mãos, vamos relembrar. Na aula passada, nós falamos do grau e da semelhança de monômios. Vamos lembrar o conceito? O grau do monômio. O que era o grau do monômio? É a soma dos expoentes das letras, ou seja, da parte literal de um monômio. Olhem lá. Lembra que a gente tinha o x elevado à terceira potência ou ao grau 3. Então, ali nós temos o expoente. Então, nós dissemos, né, que aí é um monômio do terceiro grau. Depois, nós vamos fazer a soma deles, né?
Ó, x elevado à terceira potência, y elevado à segunda potência. Para eu saber o grau desse monômio, eu preciso somar esses expoentes. Então, olha lá, o 3 mais, né, o 2. Quanto é 3 mais 2? É 5. Então, eu digo que aquele monômio é do quinto grau ou grau 5. Lembram disso? Depois, nós falamos também de monômios semelhantes, que dois ou mais monômios, eles são semelhantes quando suas partes literais são iguais. Olhem dois exemplos ali. 7x ao cubo e 2x ao cubo. Olha lá, o x ao cubo e x ao cubo são semelhantes porque a parte literal é igual. E olha de baixo. 2xy ao quadrado e 4xy ao quadrado. A parte literal também é igual, então esses monômios são semelhantes. Então, a gente fez na prática lá, a gente foi ver quais eram semelhantes ou não. Então, o primeiro lá que nós temos era 3x elevado à quarta potência e 12x elevado à quarta potência. Lembram lá que eu falei que quando a parte literal é igual, a gente tem um monômio semelhante? Muito bem. Será que vocês acertaram? Vamos ver o próximo. xy e 4y ao quadrado. Será que a parte literal é igual desses monômios? E vamos para o próximo. xy elevado à terceira potência, z elevado ao quadrado. E 8xy elevado à terceira potência e z elevado ao quadrado. Então, agora a gente já colocou, vocês já viram? Vamos para o primeiro. Vocês viram que a parte literal, que são as letras, são iguais, inclusive com os expoentes? Então, nós dissemos, né, que esses monômios são semelhantes. Muito bem. Já o segundo, a parte literal não é igual. Então, eles não são semelhantes. E o último, o que vocês acham? Que a parte literal é igual. Então, a gente diz que eles são semelhantes. E como tarefa de casa, eu tinha deixado para vocês lá. Completar a tabela. Então, nós temos um monômio e a gente quer saber qual é o grau deste monômio. Então, o que eu preciso? Eu preciso somar os expoentes. Então, o primeiro monômio que eu tenho lá é o x ao quadrado y ao cubo. Como será que eu faço? O que eu pego aqui? Vou pegar a minha caneta vermelha. Eu tenho que somar os expoentes. Eu vou pegar o 2 mais o 3. Quanto será que é 2 mais 3? Então, 2 mais 3 é igual a 5. Muito bem. Então, eu digo que este monômio é do quinto grau ou grau 5. Olhem lá, vejam se vocês acertaram. Isso mesmo, do quinto grau ou grau 5. E o próximo? O próximo eu vou colocar aqui embaixo, ó. Vou fazer uma linha para separar. X elevado ao quadrado. Elevado ao quadrado, ou eu posso dizer também na segunda potência. Então, eu tenho o número 2 aqui. Então, isso quer dizer que este monômio, ele é do segundo grau ou grau 2. Olhem lá. Muito bem. Então, agora que nós já recordamos a aula passada, vamos para o tema da aula de hoje. Olhem lá. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre equação literal do primeiro grau. Mas antes de saber o que significa isso, o que nós precisamos lembrar? Nós precisamos lembrar que para uma expressão ser considerada
uma equação, é preciso ter algumas coisinhas. Que será que precisa ter? Primeiro, ela tem que ter o sinal da igualdade. Vocês lembram qual que é o sinal da igualdade? Mais para frente nós vamos ver. Depois disso, o que mais que ela precisa ter? Precisa ter o primeiro e o segundo membro. Que será que é isso? Vamos ter exemplos depois. E, por fim, ela tem que ter, no mínimo, uma variável. Variável a gente já sabe o que é, né? Lembra que nós vimos lá, aqui, ó, temos o x, temos o y, podemos usar o z. Isso é uma variável, tá? Então, vamos ver um exemplo, assim, acompanhem lá na tela. 2x mais 4 é igual a x menos 1. Nós temos aqui uma expressão, nós temos uma equação, o que será que é? Lembra lá para a equação que precisa daquelas 3 passinhos? Vamos ver se nós temos aqui. Primeiro, temos aqui o primeiro membro. O primeiro membro é tudo que vem antes do sinal da igualdade. Também temos o segundo membro, que é tudo que vem depois do sinal da igualdade. E olhem só, este daqui, vocês lembram? Este é o sinal da igualdade. Então, olha só, já temos o sinal da igualdade, temos primeiro e segundo membro. O que está faltando? Temos que ter o quê? A variável. Neste caso, a variável é x. Então, podemos dizer que isso é uma equação. Mas vamos mudar um pouquinho para o tema da nossa aula. O que seria uma equação literal do primeiro grau? Literal já diz, letra. Mas já temos o x ali como variável. Então, essa letra não é. Literal, ó, a equação é considerada literal quando? Além de ter tudo aquilo que eu já falei, né, que seria todas as características anteriores, de sinal de igualdade, primeiro e segundo membro, variável, ela tem que ter ao menos uma letra, que não é a variável. No caso, a gente pode usar A, B ou C, e que ela é considerada um parâmetro. Ela tem um valor real, né? É dado a ela um valor real. Vamos ver um exemplo? Olhem lá. 5ax mais 1 igual a 20. Então, ali nós temos uma equação. Então, não é uma equação comum. Essa daí, ela é uma equação literal. Vamos descobrir o porquê? Vamos ver se ela tem aquelas 3 características primárias lá. Ela tem o primeiro membro? Sim, que é tudo que vem antes do sinal da igualdade. Ela tem o segundo membro? Tem também, que é tudo que vem depois da igualdade. Tem o sinal de igualdade? Nós estamos vendo ali que tem. É o sinal da igualdade. Para ser uma equação, ela tem que ter uma variável. Qual é a variável que nós temos aqui? O x. O x é a variável. O que nos restou ali? Nos restou aquela letra, o A. O A é o parâmetro, que ele vai se tornar um valor real depois que a gente resolver essa equação. Mas, vamos ver se a gente consegue reconhecer o que é uma equação literal e o que não é. Olhem lá. Vocês vão ter que marcar um x nas equações literais. Quais são? Nós temos ali 4 equações. A primeira é a seguinte. 7ay mais 5a igual a 2. Opa, eu tenho lá o primeiro membro, segundo membro, sinal de igualdade, tenho a variável e tenho o parâmetro também. É ou não é? Vocês vão pensar aí. A segunda. 4x menos 8 igual a 12. Também tem o primeiro e segundo membro, tem o sinal de igualdade, tem o variável. Será que está faltando alguma coisa para ser uma equação literal? O que vocês acham?
A terceira, 2xy mais 3 igual a 10. Será que ela tem todos os requisitos para ser uma equação literal? Tem primeiro e segundo membro, tem o sinal de igualdade, né? Tem a variável. Será que está faltando alguma coisa? Pensem aí. E por fim, a última, ax mais 3a igual a 3. Também tem primeiro e segundo membro, tem o sinal de igualdade, tem a variável e olha a letrinha A lá. Também tem o parâmetro. Então, agora vocês vão, em casa, marcar, copiar isso daí, registrar no caderno de vocês e marcar um X apenas nas que são equações literais, aquelas que têm todos os requisitos que nós falamos anteriormente. Anotem que eu já retorno. Então, agora, vocês conseguiram resolver? Vamos ver juntos quais são equações literais e quais não são? Olha aqui. A primeira, 7ay mais 5a igual a 2. Lembram lá? Eu tenho o primeiro membro, que é o que vem antes do sinal de igualdade. Tenho o sinal de igualdade e tenho também o segundo membro. Já estamos indo, vamos ver. Temos aqui a variável y e também tenho o parâmetro, que é a letrinha A que está ali. Então, sim, esta é uma equação literal. E a segunda? Vamos ver? 4x menos 8 igual a 12. Será que ela é uma equação literal? Vamos ver. Temos o primeiro membro, que é 4x menos 8. Temos também o sinal da igualdade.
e temos o segundo membro, que é o 12. Será que está faltando? Vamos ver? A variável está aqui, x, mas nós não temos aqui o parâmetro. Então, não é uma equação literal. Não marcamos x. Vamos ver a terceira. 2xy mais 3 igual a 10. Será que vocês conseguiram descobrir se é ou não é? Primeiro membro está aqui, 2xy mais 3. Temos o sinal da igualdade e também temos o segundo membro. Ok. Aqui nós temos duas variáveis, a x e a y. E está faltando o quê? O parâmetro. Lembra que eu falei das letras A, B ou C? Está faltando. Então, não é uma equação literal. E, por fim, a última, ax mais 3a igual a 3. Vamos ver se ela consegue contemplar todas as características? Primeiro membro nós temos aqui, que é tudo que vem antes do sinal da igualdade. O segundo membro também, e o sinal da igualdade. Aqui, por aqui tudo certo. Temos também a variável x e o parâmetro, que é a letra A. Então, ela conseguiu contemplar todas as nossas características de uma equação literal. Então, pode marcar um x, ok? Então, agora que nós já fizemos a nossa identificação do que é ou do que não é uma equação literal, já conhecemos. Mas para a gente resolver uma equação, a gente precisa de uns princípios anteriores. Nós precisamos recordar as operações básicas, seja ela a adição, ou a subtração, multiplicação e divisão. Então, se a gente não souber essas operações básicas, nós não conseguimos resolver uma equação. Vamos lembrar lá, recordar, retomar os principais símbolos matemáticos? Acompanhem lá na tela. Este daqui é o símbolo da adição. Olha como nós colocamos ele numa operação. 1 mais 2. E este próximo símbolo é o símbolo da subtração. 2 menos 1. E esse terceiro é o símbolo de vezes. Qual é? Lembram que eu falei para vocês a outra forma que nós utilizamos o sinal de vezes? Que a gente usa como se fosse um pontinho lá? Por que mesmo que era? Esse daqui são os símbolos da multiplicação. Lembra que eu expliquei que a gente usa o pontinho para não confundir com as variáveis? Muito bem. Então, eu coloco lá 2 vezes 1, ou 2 vezes 1. Muito bem. E o próximo símbolo, qual será que é? Este é o símbolo da divisão. Lembra, também tem outra forma de eu expressar ele, né? Que são com dois pontinhos, um em cima do outro. Símbolo da divisão. 2 divididos por 1. E, por fim, este daqui que nós falamos hoje bastante dele, que é o símbolo da igualdade. 1 mais 2 é igual a 3. Muito bem. Agora, nós já retomamos, né? Recordamos quais são os símbolos matemáticos. Nós vamos resolver a expressão numérica. Então, olhem lá. Eu tenho uma expressão numérica aqui. 2 vezes 4 mais 4 menos 1. Então, aqui, ó, sinal de vezes. Eu estou usando o pontinho. Podia usar aqui como se fosse o x, mas podia confundir se eu tivesse uma variável. Então, eu preferi usar o pontinho. 2 vezes 4 mais 4 menos 1. Lembram que eu falei também, em algumas aulas passadas, sobre que a gente tem que ter uma ordem para resolver uma expressão? O que a gente tem que resolver primeiro? Eu vou resolver primeiro a multiplicação. Então, 2 vezes 4. Como que eu posso resolver 2 vezes o 4? Eu vou fazer aqui com material. Eu trouxe aqui palitos. Então, eu tenho que pegar 2 vezes 4. Então, vou pegar uma vez, ó. 1,
2, 3, 4. Eu tenho que pegar mais uma vez, então são 2 vezes o 4. Ó, 1, 2, 3, 4. Então, aqui eu tenho o resultado de 2 vezes o 4. Quanto será que dá 2 vezes o 4? Vamos contar juntos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 2 vezes 4 é 8. Mais 4 menos 1. Então, vamos continuar aqui a nossa expressão. Quanto será que é 8 mais 4? Então, vamos lá. Eu sei que eu tenho 8 aqui, que eu já tinha somado, mais 4. Ó. 1, 2, 3, 4. Então, 8 mais 4. Vamos descobrir? Contem comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, 8 mais 4 é igual a 12. Quanto será que é 12 menos 1? Será que, vamos ver aqui, a gente já tem os 12 aqui, menos, eu preciso tirar 1. Então, eu tirei este 1 e agora eu tenho o resultado aqui. Vamos contar comigo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, 12 menos 1 é igual a 11. Conseguimos resolver a nossa expressão numérica. Então, agora eu tenho uma outra aqui. Essa outra é um pouquinho diferente. 8 menos 4 divididos por 2 menos 1. Lembra que eu falei para vocês que eu tenho uma ordem para resolver? Eu preciso resolver primeiro a multiplicação e a divisão. As somas e subtrações, elas ficam para depois. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou repetir o 8 e o sinal de menos. Agora sim, eu vou fazer lá 4 divididos por 2. Então, aqui, eu vou pegar 4 palitos. Ó, 1, 2, 3, 4. Eu vou ter que dividir igualmente por 2. Então, eu vou colocar 1, 2, dividir 2. Mais 1 e 2. Então, 4 divididos por 2 é igual a 2. Cada grupo ficou com 2 palitos. Então, olha só. 4 divididos por 2 é igual a 2. Menos 1. Então, vamos ver lá. 8 menos 2. Vamos fazer nos dedos agora mesmo, né? Ó, eu tenho 8 dedos levantados aqui. Eu vou tirar 2. Fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem. 6 menos 1. Então, agora eu coloco os 6 dedos lá, levantados. Tiro 1, fico com 5. Muito bem. 6 menos 1 é igual a 5. Agora é a vez de vocês. Vocês vão resolver a expressão abaixo, que é a seguinte. 10 mais 2 vezes 4. Vocês vão registrar no caderno de vocês, vão tentar fazer, se não conseguir, não tem problema, que logo nós já vamos resolver, eu já retorno.
Então, olha só, conseguiram resolver? Vamos ver aqui. 10 mais 2 vezes o 4. Tá aqui. Vamos repetir o 10. Por que eu preciso repetir o 10? Porque primeiro eu preciso resolver o quê? A multiplicação. Quanto que é 2 vezes o 4? Vamos ver aqui, então. Vou pegar 4 duas vezes, né? Ó. 1, 2, 3, 4. Agora eu preciso pegar mais uma vez a quantidade de 4 palitos. 1, 2, 3, 4. Então, eu vou ver quanto que tem ao todo aqui. Vamos contar juntos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu já sei que 2 vezes o 4 é igual a 8. Quanto será que é 10 mais 8? Tá fácil, né? Façam as contas aí. 10 mais 8 é igual a 18. Muito bem. Então, essa era a resposta da expressão que vocês tinham que fazer em casa. Quem não conseguiu fazer, pode corrigir agora, tá bom? Então, vamos para o próximo? Agora, eu vou aparecer para vocês uma expressão algébrica. Lembram que eu falei da expressão algébrica? Algébrica quer dizer que tem letras, tem variáveis. Ali, ó, vamos resolver a expressão algébrica sabendo que x é igual a 2. Então, o que eu preciso fazer? No lugar do x, eu preciso substituir com o número 2. Então, vamos lá. Lembra que eu falei que aqui entre o 2 e o x eu tenho uma multiplicação que fica escondidinha aqui? Olhem só. Vamos fazer lá. 2 vezes... Quanto que vale o x? O x vale 2. Então, é 2 vezes 2. Eu vou repetir o resto da expressão. Mais 6 menos 5. Agora tá fácil. O que a gente precisa resolver primeiro? A multiplicação. 2 vezes 2. Quanto será que é? Então, 2 vezes 2 é igual a 4. Quer ver? Eu vou pegar dois grupos com 2 palitos. O primeiro grupo está aqui, ó, 2, mais o segundo grupo com 2 também. Então, ó, 1, 2, 3, 4. 2 vezes 2 é igual a 4. Mais o 6 menos
o 5. Quanto será que dá 4 mais 6? Então, vamos ver. Eu tenho os 4 palitos aqui e eu vou pegar mais 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou juntar. Lembra a adição? Eu tenho que juntar. Então, vamos ver aqui ao todo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 4 mais 6 é igual a 10. Agora, 10 menos 5. Então, aqui a gente pode fazer nas mãos. Tenho 10 dedos aqui. Vou tirar 5. Quantos sobram? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 10 menos 5 é igual a 5. Muito bem. Então, agora nós vamos para o nosso quiz. Então, é um pouquinho mais rápido, vocês vão ter que pensar. Eu vou dar um tempinho para vocês. Vamos ver qual que é a nossa primeira questão? Olhem lá. Qual é o resultado da expressão numérica? 4 mais 3 vezes 2. Lembrando que vocês precisam o quê? Resolver primeiro a multiplicação para depois fazer aquela soma. Será que 4 mais 3 vezes 2 é 9? É 11? Ou é 10? Eu vou dar um tempinho para vocês, eu já retorno com a resposta. Então, vamos lá. Conseguiram resolver? Acharam a resposta? Será que vocês acharam a resposta 9?
A resposta 11 ou a resposta 10? Então, vamos lá. 4 mais 3 vezes o 2. Então, 3 vezes 2 é igual a 6. E o 6 mais o 4? Quanto será que dá? Lembra que a gente fez agora há pouco? 6 mais 4 é igual a 10. Então, quem chegou na resposta 10, acertou. Quem não conseguiu, não tem problema. Vai tentando até chegar na resposta certa, ok? Já fizemos o nosso quiz e vamos para a nossa tarefa de casa. Vocês vão pegar o caderno de vocês ou a folha onde vocês estão fazendo os registros, vão colocar a data de hoje e matemática. E vão escrever o seguinte: realize as equações quando x é igual a 3. Então, lembram que vocês vão ter que substituir no lugar do x o número 3? Então, aqui, ó, 3x mais 2 e 9 menos 2x. Então, não esqueçam, né, que aqui no meio tem uma multiplicação. Então, a primeira vai ficar 3 vezes 3 mais 2. E a segunda, 9 menos 2 vezes 3. Então, vocês vão registrar no caderno, eu já volto aqui. Terminaram de registrar? Então, agora a nossa aula está chegando ao fim. Vamos ver se nós conseguimos cumprir tudo que nós programamos para a nossa aula? Olhem lá a nossa rotina. Separamos os materiais. Muito bem. Conseguimos relembrar conteúdos anteriores? Também conseguimos relembrar. Fizemos as atividades. Tivemos o quiz. E finalizamos com o quê? Com a atividade para a próxima aula. Muito bem. Então, agora, nossa aula está acabando. Vou passar aqui o álcool em gel na minha mão também de novo. Vocês podem guardar o material e se higienizar também, tá? Então, até a próxima aula.